Agora, um alerta de saúde. Cerca de 625 mil novos casos de câncer são previstos para este ano só no Brasil. Essa foi a estimativa divulgada agora há pouco pelo Instituto Nacional de Câncer. Hoje, no Dia Mundial de Combate à Doença, você vai conhecer as melhores formas de lutar e vencer o câncer, na reportagem de Elaine Cortez. É quando um corredor se abre e os passos seguem querendo parar, porque a única certeza que você tem é um exame nas mãos. Primeiro, parece que o mundo para, né? Parece que tudo para à nossa volta, assim. É quando a visão chega a embaçar, porque você precisa virar a maçaneta e entrar naquele consultório. E o único pensamento que vem é: eu vou viver, eu vou morrer, meus filhos, como é que vai ser? Eu vou me curar? É grave, não é? É quando a vida passa em fração de segundos e a médica é, de repente, a estranha mais íntima, a melhor amiga que você precisa por perto. Eu acho que não tem um jeito bom de fazer isso a não ser com o coração, com amor. E sempre tentar deixar as coisas muito claras, porque é um momento que metade do que a gente fala não é ouvido, porque é normal a pessoa ficar muito assustada. Então, normalmente a gente escreve os próximos passos, a gente deixa tudo documentado, chama um familiar. É fundamental ter familiares, ter uma rede de suporte nesse momento, porque o cérebro parece que dá um branco. São muitos sentimentos, né? Não é um sentimento só. São muitas dúvidas, muitos medos. É muita coisa ao mesmo tempo, né? E desordenadamente. O mundo de Andréia parou há 4 meses com a descoberta de um câncer na mama. Você vai fazendo o que tem que ser feito, mas sem raciocinar muito bem o porquê de tudo aquilo. O freio da velocidade de uma vida que corria disparada sem tempo. Trabalhando muito, sempre, com 2 filhos pequenos, cuidando da casa, cuidando da família, cuidando dos pais e cuidando das crianças e trabalhando, viajando, né? E de repente... O de repente que chega exatamente assim. Você tem que arrumar tempo de ir no médico, de fazer um monte de exames. Então, alguém tem que cuidar dos seus filhos, alguém tem que cuidar da sua casa, o seu trabalho alguém faz. Aos 38 anos, a administradora de empresas precisa continuar. O telefone ainda toca, as mensagens chegam, o computador está bem ali. Mas agora, ela tem que encontrar um momento para sentir o sabor de uma refeição de verdade. Você toma um medicamento que ele é bom e é ruim, porque ele mata tudo que tem no seu corpo, as coisas boas e as coisas ruins, e você tem que repor. Ela já viu essa cena antes. Minha mãe teve câncer de mama com 51 anos. Eu tinha 29 para 30 anos, né? E é desde aí que eu acompanho. A mutação não é tão comum quanto as pessoas imaginam. Há um mito de que a maioria dos casos de câncer tem a questão hereditária como principal fator de risco. No caso do tumor maligno de mama, apenas 10% dos pacientes herdaram a doença. Em 80% dos casos, é o estilo de vida quem determina mais ou menos chances de descobrir um câncer. E é importante também no ambiente de trabalho, quem está assistindo essa matéria fala assim, bom, não fiz minha mamografia, esse ano eu vou marcar, e já arrasta umas 2 ou 3 amigas, pega o seu pai, leva o seu marido, o seu filho. Acho que é importante, essa conscientização tem que partir da gente. São exames de rotina que podem alertar sobre a doença a tempo de curá-la. Um Papa Nicolau para mulheres em idade fértil uma vez ao ano, a mamografia com ultrassom das mamas anualmente a partir dos 40, o exame de sangue ou de toque da próstata para os homens da mesma idade, a colonoscopia para todos que passaram dos 50. A gente pega um pólipo, por exemplo, muito pequenininho. Esse pólipo viraria um câncer anos depois. A gente tira o pólipo, a gente preveniu que esse câncer aparecesse. Então, hoje, a chance de cura da maioria dos tumores, quando a gente faz o diagnóstico precoce, ela é muito alta. Então, o nosso primeiro ponto importante é tirar o medo das pessoas, é falar sobre isso, é falar sobre o câncer. Não é mais aquela doença. É câncer, tem tratamento, tem cura na maioria das vezes, mas precisa de diagnóstico, precisa de diagnóstico precoce. A
A gente descobre A oncologista se depara diariamente com pacientes em estágio avançado de um câncer que poderia ter sido tratado antes. Muitas vezes a gente faz o diagnóstico numa fase mais avançada, que é o que a gente chama de cenário metastático. O que isso significa? Quando a doença sai de onde ela nasceu e ela vai para algum outro lugar. Nesse cenário, a gente está lidando com uma doença que passa a ser incurável. Mas o que é importante? Na maioria das doenças, ainda assim, ela tem tratamento e a pessoa vai viver muitos anos com uma qualidade de vida muito boa. A medicina evoluiu muito. A demora para o início do tratamento correto também diminui muito as possibilidades de um enfrentamento menos sofrido da doença. Infelizmente, essa questão do diagnóstico tardio no Brasil é muito comum quando a gente fala da realidade pública. A gente tem agora a lei dos 60 dias. O que é isso? É uma lei que obriga que quando a pessoa faz o diagnóstico de câncer, tem que ter um intervalo de no máximo 60 dias entre a biópsia e o primeiro tratamento. E essa lei é uma coisa que nós temos brigado muito para que ela seja cumprida, mas infelizmente em muitos lugares do país os pacientes demoram meses até chegar num oncologista, até chegar num serviço de referência, até conseguir o tratamento. Todos os anos, 1,5 milhão de mortes no mundo poderiam ser evitadas com um diagnóstico precoce e o tratamento correto do câncer. Quem já percorreu essa desafiadora jornada sabe que o primeiro passo mais importante é escolher qual será a direção. Quem é guiado pela vida encontra os atalhos e percebe que não é o destino que mais importa, mas como você passa por esse caminho. Uma fase de decisões. Eu optei por viver e por passar por isso e enfrentar tudo isso, se lamentar, se questionar, ai, por que comigo, por que isso, por que tanta dor, por que tanto sofrimento, não vai mudar nada, não vai resolver nada e não vai me curar. Depois que tudo isso passa, aí é uma fase de você se redescobrir, né? Você ressignificar sua vida, você colocar suas prioridades, você organizar sua rotina, você se redescobrir num momento novo, não é mais o seu corpo, não é o seu cabelo, mas é uma vida nova. É a vida nova que hoje Mônica vê refletida no espelho. Vai parecer estranho o que eu vou dizer, mas eu acho que eu só tenho que agradecer. Que hoje eu sou minha melhor versão mesmo. Hoje eu tenho a noção exata do que é importante e do que não é importante. E só tem uma coisa que é prioritária, é a vida. Mônica teve câncer de pulmão, da primeira vez uma cirurgia. Eu procurava pessoas que tivessem tido câncer de pulmão e tivessem ficado curadas. E eu não conseguia achar. Eu falei assim, meu Deus, como que eu faço, né? Será que realmente vai ser uma sentença de morte? E aí eu decidi, nesse momento, quando eu percebi que não estava encontrando uma pessoa que fosse exemplo, que eu ia ser meu melhor exemplo. Mas o câncer voltou 2 anos depois. Naquele momento eu decidi, eu vou terminar essa quimioterapia e eu vou ficar curada. 5 anos. 5 anos depois, ela conseguiu. Quando o meu médico virou para mim e falou assim, você está curada? Foi muito especial, foi muito especial. Eu tô tentando lembrar, eu lembro dele olhando para mim e falando assim, Mônica, você está curada. Hoje, ela volta ao instituto onde buscou informações só para compartilhar. Entre o diagnóstico e a cura, há muita ventania. E é aí que muitos descobrem quem são e o que podem ser, apesar do câncer. Não desista. Lute. Tenha fé, esperança. Isso também vai passar. Tem gente que reclama da ventania, né? Hoje eu vi isso. Do vento, né? Reclama do vento. Tem gente que empina a pipa. Faz isso. Empina a sua pipa bem alto. Você vai conseguir.